tolerância religiosa. Você ser católico ou protestante ou não ter nenhuma religião faz você melhor ou pior do que outra pessoa? No vídeo de hoje vamos falar sobre tolerância religiosa na obra O Tratado sobre a Tolerância de Voltaire. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Hoje vamos analisar o livro Tratado sobre a Tolerância Religiosa de Voltaire. Esse livro ele relata um fato que ocorreu na França em 1762. Mas é importante que a gente situe primeiramente quem foi Voltaire, tá certo? Primeiramente, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tá certo? Eu sou o Hugo Figueiredo, esse é o canal Mergulho na História. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Voltaire. Voltaire, ele nasceu em 21 de novembro de 1694 em Paris, na França. Ele foi um autor que pregava muito e escreveu muito isso no sentido de liberdade, da liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade política. Suas ideias acabaram influenciando bastante a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, e a independência dos Estados Unidos. Por pregar a individualização, a liberdade de opinião, ele acabou sendo 2 vezes preso, esteve 6 meses preso direto na Bastilha, na prisão da Bastilha, e um detalhe é que o nome dele não era Voltaire. Voltaire era apenas um pseudônimo. O nome mesmo dele era François-Marie Auré. Ele escreveu alguns livros, eu vou deixar aqui algumas relações dos livros que ele escreveu, e ele foi considerado um grande pensador do seu período. Então, assim, sobre a questão do livro, Tratado da Tolerância, sobre a tolerância, o fato, basicamente, é um livro muito curto, tem 142 páginas, e basicamente ele relata um fato que ocorreu numa cidade chamada Toulouse, na França. E o que ocorreu nessa cidade em março de 1762? Um crime. Então, o que ocorreu? Essa pequena cidade francesa, ela era uma cidade de maioria católica e existia um clima completo de intolerância religiosa nesse momento. Então, existia uma família, a família Calas. Então, nessa família, praticamente todos eram protestantes. E o seu filho, um dos filhos dessa família, chamava Marco Antônio, ele se converteu ao catolicismo, aderiu às ideias do catolicismo, e pouco tempo depois, ele, sem nenhuma conexão com a religião católica, ele acabou cometendo suicídio por enforcamento. E o que ocorreu? A sua família chegou ali no local da cena, dessa tragédia, e o que ocorreu? Apesar além dos danos, desse acontecimento, a sua família foi acusada de ter praticado esse homicídio, digamos assim, de ter matado por enforcamento Marco Antônio. Apesar de que não havia nenhuma evidência, nem um simples exame pericial mostraria que não se tratou de um homicídio. Mas o que acontece? Por essa rivalidade religiosa, a família foi condenada, foi levada a processo, e o pai de Marco Antônio, Jean Calas, ele acabou sendo condenado à morte, acusado de ter cometido esse assassinato, justamente porque o seu filho agora passaria a ser católico. Ele foi acusado de não aceitar essa mudança religiosa e teria cometido esse assassinato, mas isso não foi verdade. Então, apesar dos protestos da família, de demonstrar que não havia possibilidade de ter sido um ato de homicídio, ele foi levado a julgamento, Jean Calas, o pai de Marco Antônio, e acabou sendo condenado à morte, inclusive a morte na roda, que era uma forma de execução muito cruel. E o que ocorre? Então, ele abre o livro falando desse acontecimento na cidade de Toulouse, na França, e retoma esse episódio no final do livro, mostrando quais foram as consequências desse fato. E durante todo o livro, praticamente, ele se desprende desse acontecimento e relata uma série de fatos que ocorreram
justamente pela intolerância religiosa em vários países da Europa. Então ele cita como, por exemplo, na Dinamarca, as pessoas acreditavam que se uma criança morresse sem ter sido batizada, ela seria condenada ao inferno. Mas se morresse logo em seguida de ser batizada, ela seria salva. Então, baseado nisso, eles começaram a degolar, matar crianças logo depois de batizar de propósito, no sentido de salvá-las. Então, para salvá-las em um mundo transcendente, eles acabaram cometendo essa série de assassinatos. Ele coloca também, Voltaire, o exemplo do que ocorreu na Irlanda, um país muito rico, de maioria católica. Então, o que eles faziam com pessoas que eram protestantes? Verdadeiros atos de barbaridade. Então, ele relata aqui, Voltaire, que, por exemplo, eles pegavam os protestantes e os enterravam vivos, pegavam os protestantes, mulheres protestantes grávidas, arrancavam os seus filhos, né, do seu ventre, e davam os fetos para que os porcos comessem. Tamanha era a barbaridade dos atos que eles cometiam. Então ele relata basicamente esses dois casos, na Irlanda e na Dinamarca, e alguns outros casos também na França. E ele cita também a questão da intolerância religiosa, inclusive de Jesus Cristo. A questão da intolerância, uma das principais vítimas da intolerância seria justamente Jesus Cristo, que acabou sendo crucificado. Então, assim, e Jesus Cristo pregava a questão da tolerância. E Voltaire dizia, e escreveu isso aqui, que se você quiser buscar ficar próximo das ideias de Cristo, você teria que praticar a tolerância. E se você praticasse a intolerância, você não estaria se aproximando das ideias de Jesus Cristo, mas justamente você estaria se aproximando das ideias dos seus algozes, que foram os romanos que o executaram. E aqui ele faz uma comparação da questão da tolerância, comparando Jesus Cristo, a figura histórica, não a figura religiosa, mas a figura histórica de Jesus Cristo com Sócrates. Então Sócrates, considerado pai da filosofia, ele foi vítima de uma questão da intolerância. Então Sócrates, ele foi perseguido e foi colocado num clima de ódio pela raiva que os sofistas tinham e algumas autoridades da Grécia Antiga tinham da figura de Sócrates. Mas por que essa raiva de Sócrates? Porque Sócrates, ele acreditava numa verdade universal, diferente dos sofistas. Os sofistas, eles eram aqueles que vendiam as suas técnicas de oratória para que a verdade ela fosse sempre percebida conforme o discurso. Não havia uma proposta de verdade universal. Então o que acontece? Sócrates vai romper com essa modalidade. Então os sofistas naturalmente acabaram criando um certo ranço e um ódio realmente pela figura de Sócrates. Como Jesus Cristo também propor uma nova forma de pensar, acabou criando grandes inimigos, motivados pela questão da inveja, os escribas, e ele coloca que algumas pessoas não aceitavam as ideias de Jesus Cristo. Então isso foi responsável pelo seu assassinato. E o que acontece? Voltaire, ele coloca justamente a importância da tolerância à religião do outro. E mesmo que o outro também possa ter a opção de não ter nenhuma religião. E nem por isso ser colocado como se ele fosse alguém pior ou melhor. Então, basicamente, ele fala tudo isso. É um livro muito curto, tem 142 páginas. E então, no final do livro, ele retoma o caso da cidade de Talos. E nessa cidade ele coloca que o pai, né, do jovem Marco Antônio já havia sido executado, mas a família acabou recorrendo às instâncias superiores e o caso foi parar no rei da França. E o mesmo acabou por entender que não havia nenhum motivo para acreditar que Jean Calas havia cometido o assassinato do seu próprio filho. Então, ele foi
após 2 anos dessa questão desse processo, ele foi considerado inocente, apesar de já ter sido executado, o que não mudava muito o cenário da situação, mas ele foi considerado inocente e a sua família acabou recebendo a indenização através do rei da França. Então essa é a mensagem desse livro, e é importante a gente trazer, no sentido dos nossos dias atuais, essa perspectiva da tolerância religiosa. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que você ter uma religião ou ter determinada religião te coloca numa situação de vantagem em relação a outras pessoas, no sentido de você ser melhor. E isso é algo que não se sustenta. Então, assim, a gente sabe que existem pessoas que são diretamente envolvidas na religião e que muitas vezes não são pessoas boas, como também existem pessoas que não são envolvidas com nenhum tipo de religião e são pessoas más. Então, você ser uma pessoa má ou uma pessoa boa não vai ser fruto de sua escolha religiosa. Então, o que vai te definir como pessoa são tuas atitudes e não aquilo que você acredita. E até um ditado, né, muito comum, o que vai transformar o mundo não é o que você acredita, mas é o que você faz. Então essa é a mensagem da questão da tolerância religiosa. Eu falei um pouquinho sobre Voltaire, né? Eu vou falar um pouquinho sobre outros livros depois de Voltaire. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse livro, tá certo? Pergunta aqui nos comentários, se inscreva no canal, tá certo? Te agradeço. Obrigado, espero que eu tenha explicado um pouquinho sobre esse livro. Agradeço, até mais.